Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: aprovadas regras para a circulação de bicicletas e patinetes elétricos. Reivindicações colhidas em audiências públicas são encaminhadas ao governo do estado. Gestores de inovação e empreendedorismo pedem atualização de leis para deslanchar processos. Pedidos feitos pelos participantes das audiências públicas realizadas pela Comissão de Segurança foram encaminhados ao governo do estado. Essa e outras informações sobre o segundo dia de trabalhos dos deputados em plenário você vê com a repórter Patrícia Bravin. Na sessão desta terça-feira foi aprovado o projeto de autoria do deputado Marcelo Santos, que estabelece normas de circulação para bicicletas e patinetes elétricos. Além do uso de capacete, a matéria dispõe sobre a velocidade máxima de 6 km por hora em área com presença de pedestre e de 20 km por hora em ciclovias. Não há previsão de multas no caso de descumprimento. A legislação pretende funcionar como medida educativa. E hoje também teve destaque no expediente o bloco de indicações parlamentares apresentadas pela Comissão de Segurança da Assembleia ao governo do estado. Elas são fruto de reivindicações feitas em audiências públicas realizadas pelo colegiado no interior do estado. As reivindicações geralmente são as mesmas. Nós estamos encarando um problema muito sério com relação ao efetivo das polícias civil e militar. A Polícia Civil, por exemplo, no efetivo de 3.800 homens, ela só tem 2.100 e 285 estão em abono permanência, podendo se afastar a qualquer momento. Com isso, o que acontece? As delegacias estão ficando fechadas. Você vê, na Grande Vitória já fecharam a delegacia de Serra, de André Carlone, Novo Horizonte, Centro de Vitória, São Torquato, São Pedro. Então, essa é uma reivindicação comum. Reivindicam também viaturas, problema de viaturas também que ocorre, cerco eletrônico nas cidades, guardas municipais armadas, melhoria nas instalações da Polícia Civil, Polícia Militar, problemas também nos SMLs do interior, onde muitos dias nós não temos médicos em nenhum dos SMLs. Nós temos um outro problema seríssimo também, que é o caso do SVO. Nós temos um SVO em Vitória. Então, por exemplo, quando uma pessoa morre em Mucurici, que fica a 363 quilômetros de Vitória, a família tem que bancar uma funerária para vir até Vitória, trazer o corpo para que seja expedido o atestado de óbito, para que possa retornar e sepultar. Ao final da sessão, o plenário fez uma homenagem póstuma ao subtenente do Corpo de Bombeiros, Marco Antônio Cordeiro, que morreu em uma operação de resgate de um cachorro em Alfredo Chaves. A família de Cordeiro recebeu, em nome dele, a maior honraria concedida pelo Parlamento Capixaba, a Comenda Domingos Martins. E nas reuniões das comissões, Ciência e Tecnologia debateu sobre a necessidade de atualizar leis para que iniciativas voltadas para empreendedorismo e inovação possam funcionar de maneira plena. O corte de recursos do governo federal também esteve na pauta das discussões. A Comissão de Ciência e Tecnologia recebeu representantes do Conselho Gestor da Fábrica de Ideias, um projeto desenvolvido pelo Instituto Federal e Prefeitura de Vitória para fomentar o empreendedorismo e incentivo à criação de novos produtos e empresas. Ela foi instalada na antiga fábrica de tecidos, construída em 1912, em Vitória, no bairro Jucutuquara. O professor Tadeu Piscinati, que é membro do Conselho Gestor do projeto, destacou que para a iniciativa funcionar com 100% da capacidade, é preciso modernizar a legislação que trata da ciência e tecnologia no Estado. Nós temos que melhorar o ambiente de inovação. Esse ambiente começa com leis. Aí tem um papel fundamental da Assembleia Legislativa de reformar a Lei Estadual de Inovação, que é de 2012, já precisa ser melhorada. Há uma minuta sendo trabalhada pelo governo do estado e que em breve eu acredito que vai ser discutido aqui com a casa. E também apoiar a criação de ambientes de segurança jurídica, para que as empresas possam empreender com fomento do Estado naquilo que cabe ao Estado apoiar o nascimento de empresas inovadoras e facilitar para que essas empresas tenham acesso num outro estágio mais avançado a investidores.
a capitais de risco que podem fazer essas empresas crescerem bastante e permitir que o Espírito Santo tenha marcas de empresas de tecnologia aí crescendo em todo o país e talvez até se internacionalizando. O presidente da comissão, deputado Alexandre Chambinho, ponderou que, além de modernizar a lei, a Assembleia Legislativa também pode contribuir com o debate sobre aporte de recursos, uma vez que o IFES foi uma das instituições mais atingidas com o corte de recursos do governo federal. A Assembleia pode abrir um debate político buscando a solução dessa questão do corte de verba, mas também sabemos o problema econômico que o país enfrenta. Esse corte de verba é resultado do momento econômico do país, mas nós podemos avançar na discussão, inclusive através da comissão, cobrando auxílio tanto do governo do estado quanto do governo federal para a Fábrica de Ideias, que é um movimento que é de inovação dentro do estado e busca empreender com as empresas de inovação que nós temos e as incubadoras, as empresas que surgem no movimento estudantil, dentro das universidades, dentro do IFES. Nós vimos a apresentação do professor Tadeu, que foi muito proveitosa aqui hoje. A inclusão social é o conjunto de ações articuladas para garantir a participação de todos na sociedade, independente de classe social ou da condição física. Mas, para se concretizar a inclusão, é preciso ter um ambiente acessível. Esses temas foram discutidos na reunião da Comissão de Saúde. O país possui quase 50 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Boa parte não está inserida no mercado de trabalho, mas poderia trabalhar normalmente, apesar de suas limitações. Para tratar desse tema, a Comissão de Saúde recebeu o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Valério Soares Heringer. O órgão é responsável pela segunda edição do Reconecta, uma conferência para discutir inclusão e acessibilidade, e o mercado de trabalho é um dos destaques. A edição de 2019 ela tem 40 organizações que vão montar suas apresentações em stands. Nós vamos receber lá pelo menos 5 mil pessoas com deficiência e há uma série de serviços que são prestados. Nós temos lá o CADEF, que é o Cadastro Unificado, que as pessoas podem se cadastrar e terão acesso a oportunidades de emprego, e nós estamos unificando esse cadastro também com o cadastro da CETURB, daqui a pouco tudo fica pronto. Nós temos estandes como o do SENAC, que vai oferecer cursos para as pessoas com deficiência, com certificação. Nós temos as academias, nós temos universidades, nós temos as associações de pessoas com deficiência, oferecendo produtos e oferecendo serviços para aqueles que nos visitarem. A conferência é gratuita e aberta ao público. Vai acontecer entre os dias 19 e 22 de setembro, no Shopping Boulevard Vila Velha. Para enfrentar dificuldades e preconceitos, a prioridade é investir em informação. Permite que essas pessoas tenham a consciência plena do quanto de direitos elas têm. E elas têm todos os direitos que todas as pessoas têm. E as pessoas que não são deficientes devem compreender que é necessário se reconectarem com essas pessoas com deficiência. Então, partindo da informação, nós então apresentamos um contexto de inclusão e a realidade dos empregos, como você falou, nós temos hoje mais ofertas de emprego do que pessoas que efetivamente buscam esses postos de trabalho. Então, este é um papel do Ministério Público do Trabalho, no sentido de incluir essas pessoas e criar canais que facilitem e que viabilizem o encontro das empresas com as pessoas com deficiência. E na reunião extraordinária do Colegiado de Saúde, a judicialização do setor foi objeto de discussão com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. A falta de diálogo foi uma das causas apontadas pela comissão da OAB, Seção Espírito Santo, para a crescente demanda de ações judiciais no sistema público de saúde do Estado. De acordo com o representante da comissão, Alexandre Mariano, grande parte dessas demandas vem do próprio Estado, que por meio das defensorias públicas atende às reclamações dos usuários do SUS. Ele falou sobre as medidas a serem adotadas para diminuir o problema. É preocupante porque nós sobrecarregamos o juiz, nós sobrecarregamos a estrutura para julgar ações que poderiam ser resolvidas
com diálogo. E essa é a proposta da nossa comissão. Nós estamos focados com o objetivo de ouvir todas aquelas entidades envolvidas no processo de assistência à saúde, aquela pessoa mais carente, e ver nesse processo de assistência o que cada entidade possa fazer, que pode fazer, para poder minimizar os danos que o paciente hoje, aquele mais carente, sofre. O deputado Dr. Hércules relatou as iniciativas do colegiado diante da situação e explicou as novas ações para enfrentar a crescente judicialização da saúde. Já falei com o secretário de Saúde, com o governador do estado, é que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado mais rico do que o nosso, mas existe já médico de plantão nos tribunais, existe farmacêutico de plantões também nos tribunais. Por que farmacêutico? Na hora de fornecer um medicamento, é preciso que esse farmacêutico conheça esse medicamento, se ele está aprovado pela Anvisa e também se ele consta da lista do Rename. No caso de cirurgia, consultas, internações, o ideal seria o médico de plantão para auxiliar o juiz, para que ele possa dar uma ordem judicial totalmente, bastante equilibrada. Então, essa luta também nós estamos empenhados, a OAB veio aqui, muito bem, o doutor Alexandre Mariano falou sobre isso, e foi muito importante essa reunião extraordinária para mostrar esse trabalho, essa preocupação da nossa OAB também, a qual eu sou inscrito também. Meu registro é 2310 e eu quero ajudar a minha organização, a minha ordem, assim como o meu CRM, o Conselho Regional de Medicina. CPI dos crimes cibernéticos ouviu um dos acusados de divulgar vídeo com supostas críticas do deputado Vandinho Leite ao movimento grevista dos rodoviários. Dos 3 convocados para prestarem depoimento na CPI dos crimes cibernéticos, apenas um cobrador de ônibus, que divulgou o vídeo no Facebook, onde supostamente o deputado Vandinho Leite criticava a paralisação dos motoristas e cobradores, compareceu à reunião. Porém, no vídeo, o deputado se referia ao movimento da greve geral de junho de 2019, que reuniu manifestantes em oposição à reforma da Previdência e aos cortes na educação. O motorista explicou ao colegiado que não sabia que o vídeo era falso e que não tem conhecimento técnico para identificar se uma publicação é verdadeira ou não. O deputado Vandinho Leite, que preside a CPI, concluiu que não houve intenção criminal por parte do convocado. O parlamentar cobrou a publicação de retratação na conta do Facebook do cobrador de ônibus. A nota será escrita pela assessoria do deputado. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, no seu canal Cidadão.